Alô? Tem alguém aí? Será que vocês são como eu, que perdem o sono pensando no mercado cervejeiro? Por que as cervejarias seguem fazendo Reis e IPA tudo igual? Qual é o tamanho do mercado cervejeiro artesanal no Brasil? Quantas cervejarias ciganas tem no país? Dos estúdios da Pint Network, eu sou Ludmila Almeida, mais conhecida como Hipacondríaca, e o Surra de Lúpulo de hoje é Papo de Vendas. A não ser que você vai beber toda a sua produção, você vai ter que vender essa cerveja. Normalmente o que a gente enxerga no Brasil é o dono, né, fazendo isso, fazendo essas vendas. Mas o dono não é 100%. O dono tem que cuidar da próxima produção, do próximo lançamento, da compra de insumo, da negociação com a planta que ele negocia para produzir a sua cerveja. Ele não consegue cuidar de tudo. Eu acho que a gente tem que tirar esse estigma de que comercial é um fardo. O comercial pode fazer você ganhar muito dinheiro. A minha convidada para esse papo é Juliana Ber, que tem longuíssima experiência na área comercial e cervejeira com foco em venda direta B2B, estratégia comercial e branding. Quinta-feira, 22 de janeiro de 2026. Se apresenta para a nossa audiência e conta um pouquinho da sua jornada profissional. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu ensaio isso, eu acho que uns 2 anos já. Falei, sei lá, um dia a Lud vai me chamar, aí vamos fazer isso também. Chegou a hora, agora é o momento. Consegui! Minha hora. Olá, pessoal, eu sou a Juliana Ber. Muitos do mercado já me conhecem, seja trabalhando no comercial da cervejaria, seja como embaixadora da marca, que foi o meu início, seja como jurada de concursos caseiros ou comerciais, ou fazendo palestras, workshops. Então, estou nesse mercado, já vai bater esse ano 12 anos. Já passeei bastante pelo Brasil, já conheço bastante distribuidor, bastante cervejaria, estudo cerveja já há algum tempo, então vamos falar de papo de vendedor hoje, mas se quiser esticar para outros assuntos, estamos aí, porque nos últimos 2 anos eu assumi a diretoria de eventos da Bracerva, carregando o projeto Conexão Cerveja Brasil, então entendemos de concurso, entendemos de workshop, entendemos de festival. Vambora, mercado da cerveja brasileiro. É isso. Aí a Ju entregou todo o motivo pelo qual ela está aqui para falar sobre esse assunto e tem abertura para falar sobre muito mais. Antes da gente começar, a gente quer falar que o Surra de Lúpulo está prestes a completar 6 anos de existência. Então, se você gosta do conteúdo que a gente cria por aqui, considere virar um mecenas e apoiar o projeto. Basta acessar apoia.se/Surra de Lúpulo e escolher o apoio que cabe no seu bolso. Tem aquele jeitinho gratuito de ajudar, que é pegando o link desse episódio e mandando para quem gosta de cerveja, quem quer aprender sobre venda e que está precisando das dicas que a gente vai trazer aqui, com certeza. Bom, a gente começou esse papo de venda muito numa provocação do Adalberto Monteiro, conhecido no mercado cervejeiro como Morango, que foi lá no episódio 284, e ele falou, gente, a gente nunca falou sobre venda. Eu falei, é verdade, cara, 280 programas, a gente nunca tinha falado sobre venda aqui. A gente fala de insumo, a gente fala como é que você produz uma cerveja de qualidade, como é que funciona o mercado, mas a gente não fala como é que faz para a cervejaria que produziu uma cerveja incrível poder botar seu produto na prateleira do supermercado ou nos tapes dos bares, etc. E aí a gente entendeu nesse papo com o Adalberto que ainda tinha muito assunto para ser coberto, ainda faltava falar muito sobre muita coisa. E aí eu falei, bom, é a Ju. A Ju é a pessoa que vai me ajudar a continuar esse novelo. Então eu trago aqui para você, Ju, uma saraivada de perguntas para a gente tentar cobrir mais um pouquinho desse tema. E aí me ocorreu aqui, quando é que a cervejaria decide levar o comercial a sério, sabe? Para mim devia ser no ponto inicial, mas quando é que ela decide olhar para o comercial com essa cara importante, né? Qual é o primeiro investimento real que pode mudar o jogo? É gente? É sistema? É processo? O que é? Lud, todas as anteriores. Próxima pergunta, por favor. Boa. Gente, é assim, vamos começar acho que do princípio, como você disse. Decidi abrir uma cervejaria. Fiz uma análise lá, sei lá, básica, análise SWOT. Quero começar a produzir. E aí a gente está falando de planta, mas depois a gente pode colocar isso para o cigano, tá? Uhum. Você decidiu comprar uma cervejaria, produzir.
O comercial, a não ser que você vai beber toda a sua produção, você vai ter que vender a sua cerveja. Exatamente. Então, se você tem um sistema onde você vai comprar insumo, para esse insumo virar um produto, onde você vai dar entrada em nota fiscal, onde você vai dar saída de nota fiscal, onde você vai ter um tributário, um financeiro, você vai ter que ter um sistema de vendas, onde você vai fazer emissão de notas. Então, tá tudo junto. Comprou um sistema para abrir uma cervejaria, claro, vai ter que ter sistema. Você não consegue fazer nada hoje pegando o seu bloquinho de notas. Então, compra um sistema comercial, porque é ali onde o teu produto vai ficar pronto após o invase e vai cair para o teu estoque e você vai ter venda. Não é fórmula mágica, não estou inventando a roda aqui, é o ciclo de vida de uma cervejaria, a partir do momento que você decide criar uma cerveja. Não sei o que você vai beber, mas não é o que vai acontecer. Então, assim, é tudo. É gente, é sistema e é processo, né? Esses sistemas, você não precisa ter um sistema super ultra caro hoje, um ERP super ultra caro. Ele já tem essa parte comercial, ele já tem a parte de estoque. Você só vai adequar ele, só vai ajustar ele para a tua cervejaria. Então, não é roda, é básico. Está dentro da sua análise. E aí, a contratação de gente vem com a contratação de uma equipe comercial, de um gestor comercial, e aí vai. Depende muito do tamanho. Precisa ter um gestor? Não sei. Qual é o seu tamanho? Onde você quer chegar? Bom, se tem um insumo que é super crítico na gestão de um estoque, é a levedura, né? Porque ainda tem a questão de acompanhar lote, calcular perda de viabilidade se tiver parada há muito tempo, além do risco dela ter algum problema e prejudicar um lote todo. Por isso que a gente faz questão de falar aqui da Pineapple, que é nosso patrocinador e um dos maiores produtores mundiais de levedura com controle de qualidade de altíssimo nível e tá com uma presença super consolidada no Brasil. Eles contam com uma excelente variedade e produtos super versáteis, como a American Ale e a Pilsen. Com perfil sensorial limpo, elas vão bem em diversos estilos, reduzindo a complexidade e risco de perda de insumos. A Pineapple é importada e distribuída pela NP Brewing e está disponível através do site www.npbrewing.com.br. Faça um teste e comprove a qualidade das leveduras Pineapple. Mas aí você comentou uma coisa no começo da tua resposta, falando, a gente está falando de planta, mas isso também vale para cigano. Eu imagino que isso tem uma certa diferenciação, que no final a gente nota que muita cervejaria começa num sistema meio eu-keep. Quando a pessoa é cigano, principalmente, contratou a fábrica para produzir a sua cerveja. Em algumas tem alguma distribuição associada, imagino eu, e você pode me corrigir se eu estiver errada. E em outras, o próprio dono daquela marca que está sendo produzida na fábrica vai tentar fazer o seu esforço de vender. E aí, enfim, aí as coisas meio que embaralham um pouco. Como é que funciona para o cigano? Na fábrica, você fala, bom, tá bom, tem uma planta e a pessoa, poxa, se você vai montar uma planta, você vai ter que pensar numa estrutura como um todo, não só de produção, mas de venda também. Mas do cigano, ele teoricamente ele começa com um investimento menor, entre aspas. Teoricamente, ele começa com um investimento menor, mas pensa que no final da produção, ele vai ter todo aquele lote, seja um lote de 5.000, seja um lote de 300 litros. Uhum. E ele precisa vender isso. A partir do momento que ele recebeu esse lote da cervejaria, ele tem que ter um sistema de nota fiscal. Ele já é um PJ, ele é uma empresa, ele é um cigano. Então, ele precisa vender. Normalmente, o que a gente enxerga no Brasil é o dono, né, fazendo isso, fazendo essas vendas. Mas o dono não é 100%. O dono tem que cuidar da próxima produção, do próximo lançamento, da compra de insumo, da negociação com a planta que ele negocia para produzir a sua cerveja. Ele não consegue cuidar de tudo. A gente sabe, hoje na cervejaria, quantas vezes, né? A gente passa pano, faz o comercial, conta a latinha, mas assim, não dá para cuidar de tudo. Tem que ter uma pessoa a mais. Então, essa pessoa a mais tem que ser a de vendas. Isso precisa ser vendido. Principalmente no cigano, onde, por mais que os lotes sejam pequenos, ele precisa fazer essa movimentação de dinheiro. Uhum. O lote dele está pronto. A partir do momento que invasou, ele já tem que pagar a planta. Não existe prazo de pagamento, é à vista. Você produziu, pagou. Então, ele precisa ter o retorno desse dinheiro. Para ter o retorno, ele precisa vender. Então, assim, a gente cai na venda, não tem jeito. Não tem jeito. Aí, você está falando Essa semana, eu vi uma mensagem, um vídeo, falando que uma grande companhia nacional, cervejeira, uma das gigantes, tem mais de 75 mil vendedores externos. É claro, gente, que a gente está falando
poxa, uns conglomerados cervejeiros. Óbvio que isso não é assim uma cervejaria do porte das comuns, das artesanais, digamos assim, né? E aí, existe um tamanho mínimo para você começar a pensar num vendedor externo, ou isso é uma questão mais de estratégia do que de volume? Às vezes a pessoa tem muito volume e você não tem nenhum vendedor batendo na porta. Como é que funciona essa decisão de ter um vendedor externo? E também acho que era legal a gente falar sobre o ponto da distribuição quando o dono da empresa é um cigano. Lúdia, é sempre estratégia. Nessas minhas andanças no Brasil, eu já me deparei com cerveja pequena no sentido que ela atendia o município dela, não precisava de vendedor. Ela atendia muito bem o quintal dela, ela abria o tap room dela no final de semana, sexta, sábado e domingo. Ela conseguia concentrar o seu lote ali, no máximo no município vizinho, que eles iam buscar, sei lá, os barris. Uhum. E aí, óbvio, que quando ele percebe que, tô vendendo tudo, vou fazer mais um tanque de 3.000 litros. Quando ele tem esse tanque de mais 3.000 litros que fica pronto e de repente sobrou, aí ele precisa de um vendedor. Entendi. Preciso de mais um vendedor. E aí eu preciso de mais um vendedor para atender a minha região, meu quintal já está bem atendido, vou expandir. É simplesmente estratégia. Você quer expandir, você quer aumentar, ou você quer ficar ali no teu quintal, está tudo bem. A cultura norte-americana diz muito sobre manter o seu brewpub ali, fazer só barris. Tem muitas cervejarias que não invasam lata, não invasam garrafa, porque não interessa, não é estratégia deles. Mas a partir do momento que você quer fazer a venda, fora do seu quintal, contrate uma equipe comercial. Perfeito. É estratégia. Não, faz todo sentido. Você tem que pensar no que você quer começar inicialmente. E o cigano, por exemplo, ele acaba, entre aspas, pegando um bocado da estrutura da própria planta original, quando ela tem essa facilidade de distribuição, né? Exato. Mas isso é muito de acordo comercial. Já trabalhei em plantas e cervejarias que ela fazia cigano, invasava, o cigano retirava e tchau, próxima produção. Já trabalhei em cervejarias que nós tínhamos cigano, onde o acordo comercial era o meu comercial vender para aquele cigano, fazer parte do meu portfólio. Então, também funciona como acordos comerciais. Como já trabalhei também em um brewpub muito famoso aqui em São Paulo, um dos mais antigos, toda a produção dele era vendida no próprio brewpub, produção em barril, tal, não sei o quê. Quando ele decidiu ir para a rede de supermercado, ele passou a terceirizar a sua produção numa planta, onde essa planta conseguia fazer um envase em garrafa e ele mandava para o supermercado. Então, são várias saídas. Sim, entendi. Ele tinha um brewpub, vendia tudo no brewpub, aí não era uma questão de ter uma coisa comercial, porque ele precisava, de repente, ter um marketing para trazer gente para dentro do brewpub para consumir lá. Quando surgiu uma oportunidade numa nova estratégia de vender num supermercado ou em outro lugar, ele teve que terceirizar só essa parte da produção para daí invasar e vender em outro lugar. Ou seja, não fazia sentido pensar numa expansão do próprio brewpub. Aquilo ali estava encaixado daquele tamanho. Exato, ele não tinha nem condições de espaço para ter uma envasadora, não tinha as liberações. Então, para ele fez muito mais sentido contratar uma produção terceira. E até para entender que isso também pode ser bem sazonal, né, Ju? Você, de repente, você não sabe quanto tempo esse barril ou essas garrafas vão girar naquele lugar. Então, não necessariamente você vai ter que conhecer o cliente para saber quanto tempo, se você vai ter uma torneira fixa lá, se ele vai continuar comprando de você, quanto tempo vai demorar para vender essas garrafas. Deve ser uma quebra-cabeça bizarro, inclusive na cabeça do vendedor. É um quebra-cabeça. E aí a gente está falando de validade de produto, né, o shelf life. Ou se você fecha um contrato, pode ser com uma rede de mercado pequenos, com um restaurante, eles não aceitam uma certa... chegou aqui antes de 3 meses de vencimento, não quero. Então, é um quebra-cabeça para o comercial. O comercial tem que estar bem na ponta do lápis, sabe? Com esse tipo de informação, trabalhar junto com estoque, trabalhar junto com produção, trabalhar junto com estratégia. Não é simples quanto a gente acha. Toma 2 caixinhas de cerveja, mês que vem eu volto, eu te mando um WhatsApp. Não é simples. Bom, uma marca que faz um trabalho comercial super encaixadinho é a Cervejaria Dogma, que é nosso patrocinador. E você tem a noção que eles têm lançamento quase toda semana?
E como é que eles fazem? Bom, primeiro, eles têm um clube de assinatura incrível, com novidades que chegam todo mês para os assinantes provarem sempre a cerveja mais fresca possível. Além disso, eles têm bares próprios da marca, que são sempre os primeiros a receber as novidades. E, por fim, o e-commerce, que os novos produtos estão sempre disponíveis, mas sempre com estoque pequeno, para que nunca tenha cerveja muito antiga por ali. Ou seja, tudo bem ajustado para que você, consumidor, possa sempre conhecer novos rótulos e beber cerveja com todo o frescor que uma fábrica com uma operação dessas consegue garantir. Curtiu? Quer assinar o clube ou comprar as cervejas avulsas para conhecer? Entre no site cervejariadogma.com.br e aproveite o cupom de desconto SDL7 para 7% de desconto. Eu lembro que a gente fez uma gravação com a Carolina Oda há alguns anos já, e ela falou justamente dessa dificuldade, porque ela treina equipe, né? Ela faz consultoria para restaurantes e bares que vão abrir, etc. E ela falou, às vezes as pessoas querem botar mais bebidas do que tem condição de armazenar. Isso aí vira um problema para o restaurante, vira um problema para o comercial que está vendendo para eles, seja vinho, seja espumante, seja cerveja e etc. E também os restaurantes que têm dificuldade de girar a cerveja especial que está lá, porque de repente não teve um treinamento do garçom para saber, porque o garçom no final, depois ele é o segundo comercial daquela cerveja que está sendo vendida no bar, né, no final. Tem sentido isso, né? Total, não, ele é o segundo vendedor. Cuide do seu garçom. Por coincidência, eu trabalhei muito tempo com a Carol Oda, numa das cervejarias, dentro dessa empresa que ela prestava consultoria, e a gente batia muito a cabeça dentro do cardápio, porque eles precisavam que o produto não fosse sazonal, que fosse um produto de linha. A gente não podia ter quebra, porque eram 6 ou 7 restaurantes em São Paulo que a gente atendia, só que eles não tinham estoque imenso para receber, de repente, o que eu precisava, o que eu gostaria de enviar. Então, eu precisava ficar ligada muito nesses 7 restaurantes a semana inteira para que não faltasse, porque era contrato. Se faltar, a gente tira. Então, caramba! Ao mesmo tempo que é uma baita vitrine tá nessa rede de restaurantes, você tem que ter um cuidado, assim, minucioso para o teu produto estar lá. Qualidade, para mim, eu não vou nem falar, né? Qualidade é o básico de abrir uma cervejaria, qualidade. Mas você não pode ter quebra. Pois é, aí a gente escorrega, talvez, no nosso próximo tema aqui, que tem a ver com os erros que são os mais comuns que as cervejarias podem cometer para tentar vender ao mesmo tempo no on-trade e no off-trade, e eu acho que vale aqui aquela pílulazinha de explicar o que é um e o que é outro, só para a gente situar o nosso ouvinte aqui. Bom, vamos lá. A gente vai cair naquela palavrinha que nós falamos lá no começo, né? Estratégia. Quando você faz uma venda para uma rede de supermercados, vamos falar aqui de um GPA da vida, Grupo Pão de Açúcar. Eles têm um contrato muito pesado. Pesado no sentido de, vocês querem entrar na nossa loja? Vai, São Paulo capital, 70 lojas. A gente vai comprar o suficiente para manter isso no estoque durante o período X. Só que você tem que cumprir esse contrato. E o volume é muito grande. A tua cervejaria está preparada para ter este volume? Você já chegou nesse patamar? Porque isso pode representar 90% da tua produção. Pode representar. E isso é muito bom, porque você vai ter um giro rápido. Mas e se você perder esse contrato? Você perdeu a venda de 90% da tua produção. Então, vale a pena? Depende do patamar que você está no mercado. Às vezes vale muito mais a pena, se você está no começo, se você é uma micro, se você quer realmente artesanal, chegar muito mais próximo ao teu cliente, sabores, gastronomia, você vender para 100 PDVs e alcançar esses 90% de produção, do que enforcar 90% da tua produção para um contrato que provavelmente você não consiga atender. Tá. Isso é meio aquele conceito de botar todos os seus ovos na mesma cesta. É bom, é maravilhoso, você vai ter um giro muito bom ali, mas você consegue? Mas aí se essa pessoa sair, você botou todas as suas fichas apenas num cavalo, entendeu? Não tô te falando, a cervejaria vai morrer, você vai enforcar ela, você tem que estar no mercado, seja ela no trade, seja ela no trade, seja ela em, nos eventos de gastronomia, eventos de queijo, você tem que estar no mercado. Faz parte, mas aonde você quer estar, aonde você vai conseguir suportar, né?
vender 90% da produção, eu vou ter o giro, eu vou conseguir produzir, eu vou conseguir comprar, eu vou conseguir fazer, mas o nosso mercado está estável, olha os números, a gente está enxergando isso. Você falou de estar em 100 PDVs, e a gente gravou um programa há um tempo atrás com o dono um dos sócios da cervejaria Única, de Rancho Queimado, no sul do país, e ele falou, em algum momento, a produção dele à época eram 30 mil litros, ele falou, em algum momento a gente vendia para, eu posso estar errando o número, mas era, sei lá, 200 PDVs. E ele falou, cara, isso é uma loucura. Eu tenho muito cliente? Tenho, mas aí eu também tenho muito boleto atrasado. Enfim, ele tinha uma equipe comercial e tal. Era um volume muito grande, é muito cliente para atender. Aí ele pegou e falou, eu prefiro começar a investir em franquias próprias, abrir meu primeiro bar, aí fui investindo em franquias próprias, eu sigo vendendo para cliente, mas eu sou o cliente no final. Então, eu estou vendendo para dentro de casa de alguma maneira. É uma franquia, mas eu estou vendendo para dentro de casa. Então, ele substituiu, sei lá, 250 clientes por, sei lá, 5 ou 6 franqueados. É uma maneira de trabalhar o comercial que vai ter que continuar prestando atenção para não ter quebra de estoque, para não ter falta de nada, mas, ao mesmo tempo, você conseguiu gerir melhor. Porque eu imagino que deve ser uma loucura numa cerveja de médio porte ou pequeno porte, uma cerveja que produz 30 mil litros por mês, é uma cervejaria pequena, vamos lá, tudo bem, é média nas artesanais. Mas imagina a gestão disso, Ju. Que loucura. Nessas cervejarias que eu passei, eu fui gerente nacional. Então, além de cuidar da equipe de São Paulo, que é o maior mercado, não tem jeito. Sim. Quantas ligações, quantas mensagens eu recebo de amigos de cervejarias de outros estados do Brasil falando, Ju, quero entrar em São Paulo. Eu falei, beleza, pega a fila, porque todo mundo quer entrar em São Paulo. Uhum. Mas não é mais assim. São Paulo não é mais igual era antes da pandemia. E aí a gente está falando de carteira de clientes. Aqui em São Paulo, a gente trabalhava com pequenos bares, restaurantes, sei lá, eu tô falando de ativos, sei lá, vamos dar um número de 120 PDVs. Uhum. São Paulo capital, tá? Tô ali entrando um pouquinho no ABC, Grande São Paulo, fora os distribuidores de outros estados e PDVs que eu vendia em outros estados. Quando você tá falando de 120 PDVs só na capital, isso pode ser um número um pouco fora hoje, porque eu tô há 2 anos, tal. Muita gente fechou, muita gente abriu, tal, mas vamos trabalhar com 120. É muito grande. Sim. É muita gente. E você falou em 120 boletos, por exemplo, que é o caso da Única, não. Se você fez a venda em 3 vezes, você tem 360 boletos. Caraca, Não, e eu vou te falar, um monstro que assombra todas as cervejarias que vende para bares, que é o monstro do barril, retorno de barril de inox. Isso é um controle que assombra todas as cervejarias. Pô, deve ser uma loucura. É uma loucura, porque assim, se você comprar o container de PET, ele é muito caro. Uhum. É muito caro. Se você tem uma logística que vai e volta, por exemplo, a São Paulo capital, 2, 3 vezes por semana e tua planta está aqui próximo, investe no barril de inox, né? Uhum. Você paga uma vez e o retorno dele é muito longo. E aí, como que você comprova? Eu tenho um invase essa semana de um tanque de 3 mil litros de IPA, eu preciso de barril. Cadê os barris? Que loucura. É uma loucura. Não, se a gente for parar para pensar mesmo, assim, é porque, novamente, a gente está olhando para o assunto vendas aqui para falar no podcast, é muito recente. Se a gente for falar nesse assunto e você pensar que a venda começou na hora que, vamos pensar numa cervejaria que tem a sua própria planta. A pessoa, quando ela pensou em abrir a cervejaria, ela já tem que ter as coisas todas mais ou menos desenhadas de como é que vai ser a estrutura do negócio. Exato. E aí, se ela vai produzir, como você falou, 300 litros ou 2.000 litros, ela tem que ter uma quantidade de barris ou latas e garrafas que vai encher essa produção. E você já tem que pensar em como é que você vai escoar. E aí, depois você tem que pensar na logística reversa, no caso do barril. E eu também já ouvi falar de muita gente que não volta para buscar barril, ou que demora meses para buscar barril. Gente, que loucura. Isso é prejuízo. O barril de inox é um ativo da empresa. Total. Agora, a gente nem encostou naquilo que eu acho que é o maior sanhaço, o maior problema ou a maior briga do mercado cervejeiro, que tem a ver com imposto. Então, a gente está falando de vender ali, ó, dentro do município ou do estado e tal. E aí, quando rompe essa barreira, tipo assim, ou o mercado que eu tô tá saturado e não consegue mais comprar, ou eu, sei lá, tive uma oportunidade e vou vender em outro estado, em outro município. Como é que funciona isso? Porque às vezes isso é um negócio que a gente fala muito aqui sobre empresa que sai do Simples Nacional. Eu não sou contadora, eu sou advogada de formação, não sou tributarista, mas enfim, se eu fosse dono de uma cervejaria, eu ia andar de mão dada com o meu contador, minha contadora, e falar assim, não me deixa sair do Simples se não for para dar
um duplo twist carpado para eu cair lá na frente. Porque você não pode, sabe? Tipo, falta planejamento nessa hora. Então, como é que funciona a questão? Vou vender para fora do meu estado. Ai, Lud, faz 2 anos que eu ando com o Giba, né, para cima e para baixo, e o Giba, Gilberto Tarantino, desculpe, Sim. né, para falar Giba, às vezes as pessoas não conhecem Gilberto Tarantino. Nosso presidente. Atual presidente da Abracerva. Uhum. Tem ido muito para Brasília, tem lutado bastante sobre os impostos, imposto de pecado, tributário, e eu, por mais que eu esteja muito próxima a eles, para mim ainda é difícil falar sobre esse assunto. Eu não tenho uma opinião, não que eu não tenha uma opinião formada, eu não me sinto à vontade em falar por mim. Eu prefiro contratar pessoas para que falem a respeito. Porque o tributário do Brasil é muito difícil de entender. E não basta só ser um contador, você tem que ser tributário. Você tem que ter uma formação tributária, você tem que entender dos impostos. Quando uma cervejaria decide sair do seu estado e ir para outro estado, primeiro que, às vezes, os contadores eles não dão conta, eles não entendem disso. Por isso que eu falei de um tributário, alguém que entenda. Você tem substituições tributárias, então o teu produto vai chegar no outro estado de forma que você vai pagar tanto imposto no meio do caminho, em torno de 50% a 70%, que o teu produto vai chegar lá com um preço exorbitante. Isso quando o estado não é pautado, né? Não tem um preço, uma forma de proteção deles, que chega muito maior ainda. Há 3, 4 anos atrás, o estado do Paraná era pautado. Para mim, dentro do meu comercial, era impossível eu colocar um produto lá. Uma lata que eu vendia aqui em São Paulo chegava no consumidor a R$30, no Paraná chegava a 70. Nossa. Não faz sentido. Pautado é o estado, ele decide mais ou menos qual é o preço daquele produto. Ele decide o mínimo. Sim, entendi. Me corrijam se eu estiver errado quando esse episódio for ao ar, mas é para proteger a produção local. Sim, faz sentido. Né? Uma forma de proteção, entre aspas. Estado do Ceará também era pautado. Então, quando você decide fazer isso, decide ir para outro estado, vale uma consulta, vale pegar no tributário, fazer as continhas. Quanto que minha lager chega? Putz, a lager que eu vendo a R$11 o litro aqui em São Paulo, vai chegar lá 25. Pô, não compensa. Mas, de repente, uma cerveja mais lupulada, que é caro aqui, provavelmente vale a pena para chegar lá. Entendi. E aí, um custo que as cervejarias não colocam na ponta do lápis na hora de vender para outros estados é a logística. A logística, ela é caríssima. Se você não pasteuriza o teu produto, por exemplo, e você quer alcançar outro estado, você tem que fazer uma logística refrigerada. Eu mandei durante 4 anos cerveja para Belém do Pará. Lud, tem ideia quanto tempo demora São Paulo para Belém do Pará? Não faço ideia. É muito tempo. Você tem que ter logística refrigerada. Esse meu distribuidor, ele tinha um galpão aqui em São Paulo, onde uma vez por mês todas as cervejarias mandavam todas as cervejas, todas as caixas, tal. Ele fazia multicompras, e era um caminhão refrigerado, e aí partia para Belém. Valia a pena para ele, porque ele fechava essa carga. Que loucura. Mas pensa, o cara, ele tinha volume, as cervejarias entendiam isso, mantinha refrigerado. Sim. Por mais que ele fechasse a carga, era um custo a mais. Então, isso vai na ponta da cerveja. E aí, eu acho que, então, a máxima, igual a saída do Simples, é a mesma coisa na hora de você tomar a decisão estratégica de vender para outro estado. Então, tem que fazer muito estudo, tem que fazer muita pesquisa. Será que você já dominou seu quintal para você poder ir olhar para a garoa do vizinho e etc? Então, se encaixa naquilo que você já tinha falado antes da estratégia. Exato, total. Isso gera muito mais custos. Isso, nossa, é estratégia, é sempre estratégia. Às vezes vale muito mais a pena você fazer eventos pontuais, onde você tem uma diluição maior, você tem uma venda maior, pode ganhar menos do que, de repente, se enroscar em fazer uma ST, mandar para outro estado. Será que teu produto precisa chegar no outro estado? Aí a gente volta na história do beba local, que inclusive é uma das tendências que o mercado americano está tentando passar adiante é justamente cada vez mais o retorno ao beba local, né? Enfim, eles também são um país muito grande e falam sobre isso bastante.
Aí, Ju, a gente está aqui falando do vendedor e etc. E a gente conhece o nosso país, a gente sabe que além da carga tributária para venda de produto e etc., a gente também tem outras questões em relação à contratação de mão de obra, né? E até uma certa precarização dessa contratação, de alguma maneira. E aí a gente pensa, bom, uma cervejaria vai contratar um comercial CLT, PJ. O que você acha que pesa mais hoje na cervejaria? Ter esse custo fixo, o risco jurídico? Porque PJ que tem todas as características de um CLT, é CLT. A gente sinto informar para vocês, se você contrata um PJ e ele tem as mesmas características de um CLT, essa pessoa pode acabar entrando na justiça contra você depois. Então, assim, do que você viu aí do mercado que funcionou mais? Ou como é que é? Lud, alguns 10 anos, né, de comercial. É assim, eu acho que a gente tem que tirar esse estigma de que comercial é um fardo. O comercial pode fazer você ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu conto nos dedos, e eu conheço vendedores hoje no mercado que dão seu próprio passe, né? Tem a Ju Santos, que hoje está nas Los Compadres, ela começou lá atrás na Invicta. É uma pessoa, assim, no mercado de cerveja artesanal, é monstruoso o que ela faz. Ela é muito boa, de muito conhecimento. Ela é dona do passe dela hoje. Uhum. Então você vê vendedores que são muito bons, e vendedor não é fardo. Vendedor, se vender muito, todo mundo vai ganhar. O vendedor vai ganhar, e se o vendedor está ganhando bem, significa que a cervejaria está ganhando bem, né? Aí você tem que entender o que você quer para a tua cervejaria. Você quer ter um vendedor CLT? Tá tudo bem. Então, cumpra as leis trabalhistas da mesma forma que você tem que cumprir as diretrizes do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para abrir tua fábrica. É básico, né? Então, ali você tem um CLT, você consegue trabalhar com um fixo mínimo e colocar metas para ele. Tá tudo ótimo, tá tudo dentro da lei, né? Você quer ter um vendedor PJ? Então se prepare, porque ele vai vender, além do teu produto, ele pode vender o da cervejaria vizinha. Ele pode ter outras coisas no portfólio dele, que a gente fala dentro da pasta, né? Sim. Mas, da mesma forma, você tem que cuidar dos vendedores. Independente que eles sejam freela, PJ ou CLT, cumpram o que diz a lei a respeito deles. E treine. Eu acho que, no final das contas, o vendedor tem que saber vender o teu produto. Não adianta ser CLT ou PJ e largar ele na rua. E depois, no final da semana, ligar para ele e falar, pô, você não vendeu nada? Ele falou, não sei nem o que eu tô vendendo. É porque, de alguma maneira, o vendedor ainda sobra, entre aspas, para ele, ou deveria ser uma das funções dele, eu imagino, algum treinamento da brigada. Com certeza. Porque você está levando um produto novo, você, vendedora, está levando um produto novo para o Bar da Lud. Aí você... possivelmente, eu imagino, você vai levar uma amostra daquele produto que a pessoa não vai comprar sem saber o que ela vai vender. Aí, beleza, você provou, legal, achei bacana, quero botar aqui a cerveja no lugar e tal. Não tá, mas você tem que explicar para os meus garçons, ou para mim, ou trazer um material que eles pudessem estudar para que essa cerveja tenha giro. Então, acho que tem muito gargalo nessa conversa, né? Lud, eu ainda vou colocar mais um problema aí nesse seu ciclo. E quando o marketing solta o lançamento antes do vendedor saber? Pena. De repente faz o post no Instagram da cerveja do lúpulo da pedrinha do Himalaia, e aí o dono do bar tá lá, fala, nossa, eu quero essa cerveja. O vendedor passa até vergonha, fala, não tô sabendo. A cerveja tá quase ficando pronta no tanque, tá quase indo para invase, o marketing soltou o post e o vendedor não tem informação. Quer dizer, o vendedor, além dele ter que treinar a brigada, porque ele tem que treinar o dono do bar, ele tem que explicar para o dono do bar, ele tem que ser treinado. Se ele não tiver informação, como que ele vai passar para frente? Entendi. Então, tudo tem que andar junto. A partir do momento que a cervejaria, sei lá, produto de linha, decidiu fazer o produto de linha, esse produto não vai ter quebra, temos esse ciclo de vendas, tantos bares já compram, vamos decidir o invase, se vai envasar mais barril, mais lata, o que nós temos vendido. Beleza, estratégia de produtos de linha. Estratégia de novos lançamentos. Vamos lançar. Tá, vamos ter pré-venda? Como é que tá o comercial? O comercial tá sabendo? O comercial sabe que é isso que a gente vai lançar? Qual vai ser o preço? Qual vai ser não sei o quê? Beleza, depois que os donos do bar ficar sabendo que a gente vai lançar... A gente tá falando bar porque é um nicho que a gente decidiu falar hoje, mas depois a gente entra em grandes redes que eles normalmente não pegam produtos sazonais, né? De lançamentos esporádicos. Sim. Treinou tua equipe? Vai ter mais lata ou vai ser só barril? Então beleza. Agora você pode chegar no dono do bar. Agora o dono do bar pode passar para os funcionários ou você vai treinar a brigada. Então, é um ciclo
É uma loucura isso. Uhum. Mas quando você faz a primeira vez, você derrapa, a segunda vez, você derrapa, a partir da terceira, vai entrando no seu flow. Uhum. Então você já sabe que no final do mês tem um lançamento, marca reunião com a equipe, pá, preço, material na mão, material na pastinha, material digital, material não sei o quê. Pronto, liberados para ir para o bar, para falar com o dono do bar, liberado para fazer uma degustação, para fazer um treinamento, E aí isso traz um pouco dessa coisa do tipo de entender como é que funciona esse fluxo, né? De informação entre a produção, o comercial, o marketing, e é muito louco, porque, não sei nas empresas pequenas, mas numa cervejaria de médio porte que tem uma estrutura, para dar um exemplo, uma cerveja que tem a sua própria planta com, sei lá, 30 mil litros de produção, ela vai ter que ter as áreas estruturadas, né? Então, eu imagino que a produção seja, bom, em janeiro a gente quer fazer tal lançamento, em fevereiro tal, já tenha um planejamento, pelo menos semestral. Pode ser que entre alguma coisa nova ali no meio do caminho, mas você tem um planejamento semestral, tostando semestral, mas, enfim, eu já ouvi cervejaria falar que tem planejamento anual, e sim, vai entrar uma coisinha ou outra ali no meio do caminho, mas isso tem que estar muito alinhado com todo mundo, senão, no final, você acaba podendo não conseguir vender um lançamento. Acontece, Lud, eu vou te falar, por mais que você planeje, às vezes você não está preparada para as derrapadas de mercado. Uhum. Então, vamos falar de um estilo Russian Imperial Stout. Ok. Que a gente teve ali em 19, 20, Russian Imperial Stout com macadâmia, com não sei o quê, com amendoim, até terpenado apareceu no mercado. Vamos lá. Tudo bem. Quem aproveitou a Russian Imperial Stout, aproveitou naquela época e vendia. E eu vou te falar, os lotes saíam, voava, maravilhoso. De repente, ela foi caindo. E, de repente, uma cervejaria lançou o seu último lote de 2 mil litros e o mercado não queria mais Russian Imperial Stout, porque ele agora quer Smooth. Caceta. E aí, o que aconteceu com esse lote? Teve que fritar, não vendeu tanto. Então, isso acontece. Nesse nosso mercado de artesanal, principalmente, dos lançamentos, né? A gente já teve muito mais lançamento lá atrás. Até peguei uma época do seu programa, sei lá, 2, 3 anos atrás, que vocês tiravam uma casquinha das variedades de lúpulo, né? Das pipas, das juras. Sim. É a mesma base, tudo só mudar pouco. E olhe lá. Exato. Olha que a gente vai arrumar briga, hein? Que eu estudei bastante esses lúpulos aí. Parei. Mas por mais que você tenha a estratégia, às vezes vai sair um pouco fora da curva. Não tem jeito. Às vezes você vai ter atrasos horrorosos de malte. Hoje no Brasil nem tanto, mas ainda a gente tem de lúpulo. Putz, quebrou a safra de lúpulo norte-americana, não sei do que, não sei o que lá. Quantas vezes a gente já escutou aqui no Brasil que os lúpulos não estavam chegando bons ou estavam atrasando? Isso impacta diretamente na cerveja artesanal, porque as pequenas cervejarias, as pequenas e as médias, elas não fazem grandes estoques. Lúdia, se eu vou produzir, por exemplo, aqui em São Paulo, onde as distribuidoras de insumo conseguem entregar num espaço de uma semana, se eu vou ter uma produção sexta-feira que vem, eu vou começar a fazer compra hoje. Eles não têm estoque. Grandes estoques de lúpulo e de malte parado é dinheiro parado, a gente sabe disso. Então, por mais que você tenha o planejamento da tua produção, dos produtos de linha e os lançamentos, vai ter um tropeço ali, e é normal. Eu tenho uma anotação aqui, eu até pautei, os erros, as falhas, elas acontecem. Você pode ter uma quebra de produto de linha, você pode falhar no teu contrato, você pode, de repente, ter um tanque que saiu com defeito e ninguém percebeu. A diferença é quanto rápido e como você faz para resolver esses problemas para que você não prejudique teu cliente, o teu consumidor final. Como que um produto ruim não chegue na boca do teu consumidor final e ele nunca mais experimente. Então, é a forma com que você resolve. Sim. Aliás, Ju, eu vou aproveitar aqui que você falou de lúpulo para te falar de um patrocinador nosso que não deixa as cervejarias na mão. É a Mil Alt, fazenda de lúpulo lá da Serra Gaúcha. Eles têm um lúpulo da variedade Saaz, com altíssima qualidade e garantia de disponibilidade para as cervejarias. E pensa só, lúpulo nacional não precisa ser só em edição especial para aproveitar o hype. Pode ser lúpulo de cerveja de linha, com alta disponibilidade, qualidade e sem flutuação cambial. E sabe o melhor? Eles estão hoje, exatamente hoje, começando a colheita da safra 2026. O que quer dizer que logo mais tem lúpulo fresquinho na praça.
Você que tem cervejaria e quer reduzir seu risco, ter um bom custo-benefício e ainda aumentar a qualidade da sua cerveja, fala com a Milwaukee. Você encontra as formas de contato através do Instagram, @Milwaukee. É a gestão da crise, né? Como é que você responde à crise que ela aconteceu, né? Não dá para fazer de conta que ela não aconteceu e da maneira que você responder vai pautar como é que vai ficar essa relação depois que a crise aconteceu, né? Não adianta. Eu tenho por exemplo, né? Eu tenho uma Dubel maravilhosa, zerou o mercado de Dubel, os clientes estão enchendo o saco, eu tô com uma Dubel em tanque. Não tira tua Dubel de 14 dias de tanque, porque teu cliente vai tomar levedura. Tipo, a respeito do tempo da produção, porque você tem que entregar um produto de qualidade e vai conversando, vai posicionando, vai, né? Tipo, a gente preza tanto sobre os estilos, a gente fala tanto sobre a complexidade de sabores e aromas, e indo para a gastronomia em harmonização, então respeita a cerveja, então respeita o estilo dela. Se você decidiu fazer uma cerveja mais com complexidade, respeita ela. Então, vai fazer lager. Não, desculpa, senhor, perdoe-me, minha família alemã, não fale assim da lager. Mas a gente está dizendo que o lager leva um menor tempo, né? Cervejas, por exemplo, a Dubel, que eu disse aqui, demora um maior tempo para ficar pronta, por exemplo. Sim, mas fazer uma lager, de qualidade, redondinha, é um negócio dificílimo também, não é? Também. Porque é uma cerveja que não tem como esconder nada, né? Se ela tá com defeito, ela falou, tô com defeito, pronto, acabou, já era. Não, defeito já era, não adianta jogar lúpulo ali, não tem o que você coloque ali dentro que esconda. Pois é, tem uma anedota sobre uma cerveja produzida que estava com defeito, foi inscrita em concurso, inclusive ganhou. Mas enfim, não vamos falar sobre isso, vamos deixar quieto. Eu lembro um programa, falando em concurso, eu lembro um programa que eu acho que foi de 2024 que você fez com o Kitó. E não deu continuidade, era sobre concurso, ó. Já me proponho aqui, hein, para falar sobre concurso. Concurso é um assunto espinhoso, a gente precisa falar sobre isso. Para fazer um pequeno parêntese em relação ao concurso, o que me incomoda um pouco é que toda hora tem a melhor cerveja do mundo, toda hora. Ou a melhor cerveja do Brasil, toda hora. Porque todo concurso é nacional, todo concurso é mundial, todo concurso... Enfim, eu fico confusa. Tem muita cerveja melhor do mundo. Enfim, bom, deixa quieto. Para minha mãe, eu sou a mais bonita também. Muito bom, essa é uma boa colocação. E aí, gente, a gente falou um pouquinho sobre isso e eu acho que isso é tão importante na venda, que é o treinamento, não só do time comercial que você falou internamente, né? E também do pessoal do PDV. Isso agora, ele não é mais diferencial. Tipo, eu cheguei nesse bar aqui e treinei o pessoal. Isso não é diferencial, isso é tipo uma obrigação, né? O que você conta sobre isso? Assim? De repente traz um case de sucesso, alguma coisa que você viu que reverteu, sabe? Tipo, isso fez uma diferença, vendeu mais. Lud, é obrigação, não tem como. Primeiro, treinamento é obrigação, ponto. Não tem o que discutir. Principalmente quando você está numa rede de restaurantes, tá? Tenho cases, sim. Fiz parte ali do começo, logo da inauguração da Casa do Porco de São Paulo, onde a cervejaria que eu trabalhava, a Blondini, era responsável pela cerveja principal, que era a cerveja do porco, que era uma Session IPA. Fiz 2, fiz 3, fiz 4 treinamentos com aquela brigada. Fazia treinamentos, fazia reciclagens. Por quê? Porque a gente tem um fluxo muito grande de garçom, Sim. Né? Entra e sai, enfim, é um mercado que tem essa rotatividade. Tem que ser feito, não adianta. Era a cerveja principal da casa, tinha que ser feito. Se eu não me engano, a Casa do Porco foi inaugurada em 2015, essa cerveja perdurou lá até o ano passado, o ano retrasado. Sucesso de vendas. Era a cerveja da casa. Sim. Ponto. E eu imagino que tenha saído porque a Blondini fechou, né? A gente, infelizmente, reportou isso no Plantão Cervejeiro. A Blondini decretou falência, se não me engano, em algum momento do ano passado, infelizmente. Sim, eu vi algo a respeito. Uma pena. Eu tive 2 passagens pela Blondini, uma como embaixador e outra como líder comercial em diferentes épocas, e uma pena. Mas aí, continuando a parte da venda, treinou a tua brigada de um restaurante. O que você pode fazer mais para eles? Faça uma ação.
Quem vender mais garrafas durante o mês, segura as tampinhas, te dou uma camiseta. Vamos visitar a fábrica? Olha, quando que vocês folgam? Na segunda-feira? Vamos, com 30 dias de antecedência, eu paro uma van aqui, vai todo mundo para a fábrica, vamos fazer um tour. Todo mundo gosta de fazer tour. Qual é a última parte de um tour de fábrica? Beber no tanque. Que coisa mais maravilhosa que isso? Sim. Ir no bar da fábrica, ganhar boné, camiseta, entrar numa van, fazer isso. Às vezes você enforcou a tua folga, tudo bem. Você está fazendo um treinamento, então você não enforcou, a empresa te deve um dia. É legal, faz um a mais. Quantas vezes Isibra Serri fazia bastante isso, aquele mercado enorme italiano, o Italy, que tinha aqui em São Paulo. Nossa, eu passava dias no Italy, treinando todas as equipes de todos os restaurantes que tinham restaurantes diversos, em vários andares. É isso, é obrigação tua, não é só, estou investindo. Lógico que você está investindo, você está vendendo o teu produto junto com o treinamento faz parte, está no pacote de venda. Faz todo sentido. Aí me surge uma dúvida aqui completamente fora da pauta, já que a gente está falando de São Paulo, e aí é um mercado que todo mundo meio que conhece um pouquinho, né? A gente não tem como falar de São Paulo sem falar no EAP, que talvez seja um dos maiores empórios do país. E eu imagino também que, enfim, primeiro entrar no EAP com a curadoria do Paulo não deve ser simples, porque é tanta gente tentando acessá-lo e botar a cerveja lá. Deve ser difícil ser vendido dentro do EAP, porque tem muita opção. Não sei como é que é o giro daquele... Você já deve ter vendido muita cerveja para lá, assim. Vamos falar de um bar desse tamanho, dessa magnitude. Como é que é entrar lá? Como é que isso funciona? Entrar no EAP não é fácil. Eu tive... Sei lá se eu acho que a palavra é sorte, mas eu acho que é uma construção de relacionamento, né? Você tem que fazer a construção, não tem jeito. As cervejarias que eu trabalhei, os donos já tinham feito essa construção, eles só passaram o bastão. Infelizmente, não é todo vendedor que está preparado para atender um PDV do porte do EAP, por exemplo. Então, isso demanda treinamento e, em algum momento, você vai passar esse bastão. Vender para o Paulo é uma construção de relacionamento. Eu vou repetir essa palavra. Por quê? Porque você não vai chegar lá e falar, Paulo, quantas caixas? Não vai. Você não vai mandar um WhatsApp para o Paulo e falar, e aí, lancei essa daqui. Você vai lá, você vai pegar uma amostra, tem um lançamento, você vai sentar na mesa com o Paulo, você vai degustar, você vai discorrer, porque o Paulo entende muito de cerveja, ele vai entender sobre o mercado, vocês vão conversar sobre isso, as nuances da cerveja, as nuances do mercado, todas essas informações. E ele vai virar para você e vai fazer o pedido ou não. Ou, de repente, ele não te compra essa cerveja hoje. Ele fala, não, só me traz, manda entregar aquelas normais que eu já compro e eu vou pensar. E, de repente, semana que vem ele te faz o pedido dessa cerveja. Então, esse relacionamento, ele tem que acontecer, né? Eu tenho um relacionamento com vários bares, vários donos de bares ainda aqui em São Paulo, que a gente conversa bastante. Quando eu vou para lá tomar alguma cerveja, a gente conversa sobre isso. E é o que você constrói. No final das contas, de tanta essa construção ser boa, você sabe o time de futebol, você sabe que semana passada ele estava com uma unha encravada, você sabe o dia que ele tirou férias, e você começa a ter assunto. Vender não é só vender, é construir. Não, totalmente. E esse relacionamento, e eu digo mais, Lud, isso funciona, você carrega esse cliente que você cuidou dele, e ele cuidou de você, porque ele comprou o teu produto. Independente da cervejaria que você vá, você fez essa construção. Não, total. Hoje a Ju tá com a camisa, até porque você poderia ser comercial e vendedora independente, como você citou um exemplo aí da Juliana, esqueci o sobrenome dela agora, de várias cervejarias. Juliana Santos, é isso. Santos, isso. Você chega lá com várias camisetas, né? Sei lá, o nome da minha distribuidora é Ber Distribuidora, mas eu tô vendendo aqui a IPA da Lud, a Coach do outro, a Nananá da outra, tal. Isso aqui é meu leque de possibilidades, né? Então, ele vai escolher que vai se encaixar melhor. Não necessariamente você vai só com a cerveja da Bracerva, por exemplo. Né? Você vai para vender várias coisas e a construção desse relacionamento impacta também dele falar, bom, essa pessoa talvez não aceite vender qualquer cerveja. Tem isso também, né? Quando a pessoa fica muito conhecida no mercado, do tipo assim, a Ju não vai vender qualquer cerveja, porque já passou pelo crivo dela. Eu imagino que isso também deve acontecer. Acontece. Bom, depende o quanto você consegue fazer esse tipo de decisão hoje, né? De optar, né? De repente você está desesperada, precisa trabalhar e precisa vender.
Mas sim, chega um momento que você consegue fazer esse tipo de opção. E aí, tem um ponto, Lud, que eu acho que a gente não falou, e eu cobrei, a gente falou assim, de cobrança, de estratégia, de cervejaria, tal, não sei o quê, mas e o vendedor? Qual é a parte dele? Né? Como toda outra profissão, o vendedor, ele tem que estudar. Sim. Ele tem que conhecer o produto, né? Eu não estou pedindo, e eu nem acho que seja correto, que um vendedor de cerveja hoje seja sommelier. Porra, olha o preço do curso, é caro. Mas eu preciso que o vendedor tenha curiosidade a respeito do produto. Ah, você vai vender cerveja? Eu bebo pra caramba. Cara, então na minha equipe você não serve. Eu não preciso que alguém que beba pra caramba. Eu preciso de alguém que esteja interessado em conhecer um produto. E eu tenho um caso de um vendedor que fez parte de uma equipe minha por muito tempo. Ele não entendia nada no começo. Ele veio de uma outra cervejaria que vendia uma linha muito mais simples de cervejas, estilos muito mais básicos. E aí ele veio para minha equipe com uma ânsia, uma vontade, uma ganância. Mas ganância boa, sabe? Eu sentia que quando eu dava meus treinamentos, ele me sugava no sentido de curiosidade de entender e de levar esses pontos para venda. E ele pegava livro meu emprestado, e ele devolvia, e ele tirava dúvida. Ele se tornou o meu vendedor top. E top assim, top primeiro da lista. E ele conseguiu abrir um mercado em São Paulo, onde muita gente falava que era um mercado que não vendia. Mas por quê? Porque ele adquiriu conhecimento, era curioso, ficava no meu pé. Tipo, era o vendedor que falava, putz, não acredito. Outra mensagem dele, mas eram perguntas boas. Eu não tinha que repetir 1000 vezes. Então, assim, o vendedor, ele precisa também, né, se movimentar. Não, se instruir, sem dúvida. Eu não discordo de você que o vendedor em si não precisa ser sommelier. Mas a fábrica precisa treinar essa pessoa, né, o time comercial. Alguém ali do time tem que entender muito de cerveja, para poder passar o conhecimento para que essa pessoa possa vender apropriadamente, né? Tipo, exato. Assim como os representantes médicos não são médicos, que carregam a maletinha para lá e para cá, mas eles são treinados para poder levar a mensagem sobre aqueles medicamentos, né? Sem dúvida. Acho que é por aí. Faz todo sentido o que você falou. Exato. Vale lembrar de quem gosta do nosso conteúdo tem que comprar cerveja de quem mantém o sorriso de lúpulo no ar e a casa arrumada, simples como isso. Então a gente está aqui falando da cervejaria Stannis, que não só faz rótulos incríveis e de altíssima qualidade, que toda vez que o Henrique bebe Stannis, ele faz uma ficha técnica bizarra, elogiando muito. E ele não elogia quase nada, Brasil. Que não só faz rótulos incríveis de altíssima qualidade, mas também entrega experiências completas, com bares próprios, um e-commerce que leva a cerveja do Oiapoque ao Chuí. E o melhor, os ouvintes do Surra de Lúpulo têm 12% de desconto em qualquer produto no site. É só usar o cupom SDL12 no site www.stannis.com. Quem é mecenas tem 25% de desconto, mas aí eu não posso dar o código aqui. Se você tiver no grupo, você vai ganhar também. Agora, a gente está falando aqui do vendedor, a gente está falando da fábrica, e é normal esses setores se engalfinharem, né? A gente já falou um pouco do marketing, que solta o lançamento antes do comercial saber, e aí você fica vendido com o dono do PDV que ia comprar de você. Como é que funciona essa relação com o financeiro? O financeiro da fábrica que falou, pô, tu parcelou isso em 3 vezes, meu Deus, como é que eu vou pagar a próxima produção? E cobrar boleto. Eu lembro que eu trabalhei com teatro e assim, as pessoas do comercial, elas não podiam cobrar se o patrocinador não pagou. Tipo assim, ó, eu fui lá no patrocinador, vendi para ele, mas eu não posso cobrar dele, porque a minha relação com ele, que era o que você estava falando, a minha relação com ele é de amigo, é de próximo. Quem tem que cobrar é você, corpo financeiro. Isso era um caos. É assim também na venda de cerveja? É, mas tem correção. Tá. Vamos lá. No final do dia, quando os boletos são pagos ou não, quem tem o termômetro da saudabilidade da empresa é o financeiro. Sim. Ele que sabe se os boletos foram pagos, quantos foram emitidos, daqui 20 dias quantos serão pagos, quanto que vai ter de fluxo de caixa para comprar a saca de malte e lúpulo. Porque é nesse fluxo que a cervejaria funciona. Então, assim, financeiro. É ele que dá o número. Não adianta vir o vendedor aqui e falar que vendeu 20 barris, mas se não foi emitido nota desses 20 barris e o boleto desses 20 barris, esse dinheiro não existe.
né? O financeiro que tem esse fluxo. Verdade. Eu vou fazer uma colocação agora que ela é simples, mas ela é prática. Lembra... Você é filha única? Não, eu tenho 2 irmãos. Tem 2 irmãos? Vamos lá. Eu sou de uma família de 5 irmãos. Quando o pau torava lá em casa, meu pai pegava todo mundo pela orelha, colocava na mesa, ele na ponta, e ele falava assim, chega dessa, todo mundo quietinho agora, eu sou o líder maior, então meu pai era o dono da cervejaria, e vocês são líderes dos seus departamentos, tá bom? Então chega dessa merda, ou vocês entram num acordo e trabalham juntos, ou isso daqui não vai funcionar. E é assim que funciona numa cervejaria. Então, assim, eu pego o líder do financeiro, fala, financeiro, quantos dias você precisa para aprovar um cadastro? 24 horas. O cadastro estando perfeito, todo mundo mandou documentação, eu tenho 24 horas para fazer essa análise. Tá. Quanto tempo você demora para fazer a liberação de um pedido grande? Sei lá, 5 barris, que passou o limite do crédito do cliente? 2 horas. Quanto tempo você demora para isso? Tá bom. Então, nós temos esses parâmetros aqui e o comercial vai te cobrar sobre isso, tá bom? Então, tá bom. Então, se o comercial passou documentação a menos, ele não pode cobrar sobre um cadastro. Se o cliente está inadimplente, ele não pode cobrar liberação de um novo pedido. Então, aí vai. Beleza, saiu o lote novo. Se a produção não avisa o comercial, como que o comercial vai vender? Então, pega todos os líderes e os líderes vão trabalhar juntos. E toda semana esses líderes trazem as suas dores numa reunião semanal e é montado os processos. Não é, de novo, Lud, não estamos inventando a roda. O financeiro é o cara que tem menos sentimento que o comercial? É. Você acha que quando um boleto está atrasado, a Valderluce do financeiro que vai ligar para o Paulo Almeida do EAP e falar, Paulo, tá atrasado. O Paulo vai ficar puto. A Valderluce vai ligar para o vendedor X e falar, ô, Joãozinho, avisa o Paulo, vê se aconteceu alguma coisa, de repente ele não recebeu o boleto, tá com algum problema. Oi, Paulo, deu algum problema? Não, tá tudo bem? Ah, beleza, amanhã tá tudo bem. Então, essa ponte tem que existir. Se o produto deu problema, você não vai fazer o Paulo ligar pro Tião, chefe de produção. O Paulo vai ligar pro teu vendedor. O vendedor, ele é a ponte de tudo, do marketing, da produção, do financeiro. Então, esses departamentos, eles têm que estar andando junto, Lud. Se alguém estiver mancando, manca a empresa. É loucura. Porque é muito difícil a gente pegar e pensar no nosso mercado de cerveja artesanal especial, sendo um mercado cujas empresas são menores, e você conseguir separar tanto as funções, né? Mas quando a empresa está um pouquinho mais organizada, você consegue olhar para esse organograma, como você trouxe agora na união familiar, e tentar explicar como é que funciona, quem manda e quem tem que conversar com todo mundo e etc. Você não precisa ter uma estrutura de 30 funcionários para fazer isso. Se você só tem uma pessoa do financeiro que cuida de tudo, de cadastro, de emissão de nota, tal, não sei o quê, você só tem uma pessoa no comercial, essas pessoas têm que conversar. Sim. Elas têm que entender as dores uma das outras. E eu falo mais um pouquinho, de repente, nossa, a Juliana tá falando coisas de outro mundo. Como é que eu faço para me especializar hoje? E esses dias eu estava olhando para fazer um curso de IA e eu descobri que o Sebrae tem um monte de cursos gratuitos. E aí eu acabei entrando na parte de estratégias, empresa, comercial. Tem um monte de curso gratuito no Sebrae hoje. Cursos de 10 horas. Você consegue fazer do seu computador. Então, assim, não tem desculpa. É fácil fazer isso. Não é difícil. Você decidiu ter uma cervejaria. Você decidiu vender, produzir o teu produto. Se você não tiver esse fluxo, vai empacar. Não, sem dúvida. Agora, para a gente terminar o assunto, que nem estava na pauta, mas eu acho que isso aqui é um tema que é muito importante, principalmente depois da pandemia. As cervejarias, chegou 2020, março de 2020, tudo fechou. Todo mundo com estoque. Um monte de bar fechado, ninguém bebendo na rua, você precisando pensar que antes era, como você falou, como eu apresentei você lá em cima, especialista em venda B2B, ou seja, negócio para negócio. Chegou a pandemia e a maioria das cervejarias precisaram se reinventar para vender B2C, ou seja, negócio para consumidor. Como é que ficou o papel do vendedor quando entra o e-commerce próprio? Estou falando principalmente nesse momento de estrangulamento. Hoje, eu acho que a gente está vivendo uma outra fase, que é quem conseguiu capinar o mercado do e-commerce tem que continuar e melhorar. Quem não conseguiu capinar
tem que continuar a melhorar e agora voltar. Agora não, mas já fazer o retorno ao PDV. Como é que ficou o papel do comercial nesse ínterim, sabe? Nesse momento que está tudo fechado, o vendedor seguiu sendo relevante para a parte do e-commerce. Como é que você sentiu isso naquela época? Eu peguei a pandemia, né? Do início ao fim. Sim. Fiz tantos lançamentos, tantas lives nessa época. A cervejaria que eu trabalhava na época também começou a vender para o consumidor. Uhum. Né? Então, eu tinha a minha equipe comercial, Brasil, e a gente não estava vendendo o que tinha sido produzido e precisava vender aquilo. Foi aberta a fábrica, foi vendido o growler, foi informado ao comercial que isso seria feito. O preço, obviamente, era um pouco acima, não era o mesmo preço que a gente vendia para o bar, mas foi uma forma da cervejaria vender e alcançar o teu consumidor. Era um tipo de venda que não existia na época, né? Que era para o consumidor final. Então, foi adquirido plataforma, sei lá, se foi iFood na época, DAC, enfim. Foi colocado os produtos para venda para fazer essa chamada para o consumidor. O preço foi colocado um pouco acima, sim, né? Tive bares que reclamou, estratégia da empresa. Me desculpa, essa é uma estratégia, os preços não são o mesmo, olha essa tabela, mas é uma forma da gente vender também. Como essa briga também ainda hoje acontece com grandes redes e bares, né? Ah, você está vendendo para o Pão de Açúcar, eu não vou comprar de você. Desculpa, é uma estratégia da cervejaria. Então, a gente tem três canais aí, venda direta para o consumidor, ou trade off trade, enfim, que é estratégia e o mais interessante e importante é que o vendedor tenha isso na ponta da língua para informar o seu cliente, que essa é uma estratégia da empresa. A empresa vai vender dessa forma e aí ele opta em comprar ou não. Mas os preços não podem ser os mesmos, né? Não, sem dúvida, você não pode. Hipótese nenhuma, assim. Sim, senão você está competindo com o seu outro cliente. Exato, e não faz sentido. E você está depreciando o seu produto, né? Eu acho que isso é um grande X da questão. A minha dúvida era assim, como é que ficou a figura do vendedor no período da pandemia, nessa coisa? Você está dando um exemplo, quando a fábrica abriu, você está falando, bom, vou passar estratégia interna para vender esse growler. Mas quando as empresas falam assim, bom, teoricamente, você não tem mais função, porque eu não estou vendendo uma PDV, mas eu tenho que vender no e-commerce. É só um e-commerce? É só um e-commerce próprio? Você entendeu? Tipo, eu acho que na pandemia a gente ainda teve que descobrir essa outra figura. A gente bateu... Eu digo que na pandemia eu trabalhei mais do que eu trabalhava normal. Eu virava de 12 a 14 horas para a gente tentar se descobrir. Não, sem dúvida, sem dúvida. Num universo, num momento que nunca tinha acontecido com a gente, né? Então, abrir e-commerce, manter equipe comercial, nós mantivemos a equipe comercial. Na época na cervejaria que eu trabalhava, vendeu bem menos, então mexemos ali, tipo, nas metas, mexemos nos comissionamentos para não perder ninguém, até porque foi uma conclusão que as lideranças chegaram, a gente está numa pandemia, está vendendo pouco, como é que você vai desfazer de um vendedor que tem família? Não, sem dúvida, que ele também precisa do seu sustento. Não, sem dúvida, sem dúvida. Né? Então, aumenta a comissão, vende menos, mas aumenta a comissão, tira o fixo, porque você não tem mais vendedor que sai na rua, então ele não precisa mais daquela ajuda de custo de, por exemplo, combustível ou alimentação, quer dizer, a alimentação precisa porque ele se alimenta, mas então a gente foi testando as coisas até começar a engrenar, né? Tudo foi teste. Tiveram vários erros, tiveram muitos acertos. Eu tive um projeto na época com financeiro, produção e estoque, que era ninguém larga a mão de ninguém. Então, assim, os bares estavam atrasando boletos, mas eu tinha que entregar a cerveja para eles, então a gente fazia um acordo. Cara, vamos negociar isso que está em atraso, mas eu não deixo de te entregar a cerveja, porque você precisa manter esse fluxo e a gente vai levando isso junto. Então, foram muitos testes, muitas coisas boas e algumas que, enfim, a gente não sabia que ia dar certo ou ia dar errado. Passamos. Vira aprendizado no final, né? Não tem jeito. Ju, queria te agradecer demais. Primeiro, por você ter estado aqui com a gente, pelos conhecimentos compartilhados. Eu espero que todo mundo que ouviu
e que precisava dessas informações consiga botar em prática nos seus negócios, pegar os insights que a gente trouxe por aqui. Então, eu queria te agradecer demais a presença com a gente. Imagina, eu que agradeço o espaço, eu adoro falar sobre isso. Te passei uma mini bio, 18 anos de vendas. E aí eu tava, hoje de manhã, antes de começar aqui, eu falei, cara, não, eu vendo desde pequenininha, porque meu pai era feirante, eu tinha uma barraca de feira, sei lá, com 12 anos, sabe? Uhum. Então, acho que para cervejarias hoje, volta um pouquinho algumas casinhas. Pensa, sabe quando a conta de matemática dá errado? Apaga tudo, volta e começa de novo, repensa. Você precisa vender o seu produto. Como que você vai vender o seu produto? Não estou falando a fórmula de chegar na lua. Vender o seu produto. Controlar o controle, a estratégia. Para você não perder a validade, para você não ficar sufocado amanhã tendo que desfazer do seu estoque porque você tem um mês de produto parado lá. Isso aí. Pessoal, se vocês ouviram a gente até aqui, lembre-se de participar conosco nas nossas redes sociais, @surradilúpulo, tanto no Instagram quanto no TikTok. Tem alguma sugestão de pauta e contato? Manda pra gente. O e-mail é contato@surradilúpulo.com.br. É isso. Obrigada, Ju. Obrigada, um beijo. Até a próxima. Este podcast é uma produção da Pint Network e está disponível no Spotify, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida e Maurício TK, sócios e apresentadores do podcast. Também fazem parte do time Gabriel Gurian, na apresentação e redação do blog, Rubens Reis, na edição, Hop Your Media, nas redes sociais, e Laís Andrade, no design.